Lucas Carenhato. O próximo vereador inscrito no grande expediente é o vereador José D'Ambrós. Com a palavra. Da tribuna. Senhor presidente, eu quero valorizar, antes de entrar no meu assunto, valorizar todos os colegas vereadores que estiveram ontem à noite lá, né? A turma, não a turma dos vídeos, não é a turma dos vídeos. O Cristiano Becker, também o Jack, o Pedro, o Garbim, o Bortola. Eu acho que... Pedro Rodrigues? Assessoria dos vereadores também. Obrigado, Aldonei. Eu acho que é importante, né? Importante, e para mim o dia mais significativo foi ontem, porque nós enxergamos uma perspectiva de menos dor da nossa população. Nós sabemos que os planos de saúde estão absurdos. Agora, isso, nobres colegas, isso não significa a falta de leitos. Significa um melhor atendimento nas UPAs, sim. Falta de leitos, nós escutamos ontem do secretário que uma semana para conseguir comprar leitos no particular. Então, nós precisamos ainda intensificar declaração de líder da a bancada questão do PL. de leitos, porque... Declaração de líder da bancada do PT. É uma situação muito delicada e vem inverno, e o inverno, você sabe que muito mais. Por isso a vacina, por isso o incentivo à vacina. Bom, talvez um assunto que passe um pouco desapercebido, porque a gente nunca, a maioria das vezes passa pelo mesmo lugar para... Claro que a gente visita os bairros, mas a cidade é muito grande. E eu lembro aqui que eu já falava em 2021 que nós precisávamos pavimentar ruas. Pavimentar ruas. Tem a forma comunitária e tem a forma dos asfaltos. A forma comunitária, eu tenho a esperança das pedras do Canaliza Caxias. E eu aguardo que o secretário Suzin cumpra aquilo que nós combinamos junto com o prefeito e com o vice Néspolo, de que teria uma equipe para fazer o saneamento das ruas. E quando o Jack vem aqui e cobra, e cita meu nome, porque eu estive com ele lá, uma rua de 60 metros, eu fico muito triste, porque 60 metros é o miúdo, é aquilo que eu defendo. É aquilo que é possível fazer com 50 mil reais. Porque o morador paga a mão de obra e o pó de brita. Então, quando em dezembro de 2024 foi comprado lá 45 mil metros de pedras e que o Panatelli não conseguiu entregar mais de 5 mil metros, nós entendemos que o município realmente não tem condições financeiras de pagar as pedras e também não tem como prioridade pavimentar ruas da nossa cidade. Até porque nós temos perto de 100 projetos prontos. Faremos uma audiência pública aqui. Faremos uma audiência pública onde, com certeza, moradores de 40, 50 ruas estarão aqui. Mas esse é um assunto diferente daquilo que eu estou trazendo hoje. Estou muito feliz também que nós temos a chegada para esta casa de uma autorização de em torno de 40 milhões para digitalização, operação voltada à modernização digital e também pavimentação de alguns trechos, talvez menos de 20 trechos, pavimentação asfáltica nos interiores, que é justo e que nós precisamos, porque valoriza e também traz muitos benefícios a nossos agricultores. Isso, se for em torno de 150 milhões de reais para pavimentar asfaltos, nós teremos aí uns 50 quilômetros de asfalto, muito
do que o Sartori pavimentou, muito menos de 80 quilômetros do que o governo Alceu pavimentou. Bom, são outros tempos, nós precisamos reconhecer. Eu estou fazendo uma indicação para o Executivo. Vou passar uma parte antes, porque eu quero mostrar para os senhores, nobres colegas, que nós temos em torno de 30 acessos em nossa cidade que nós não temos pavimentação e que não tem como ser comunitária. Tá? Nós temos 30 acessos. Vejam bem, o Estado tinha 33 municípios que não têm acesso. 20 já estão em obras e 13 têm projetos prontos. Criou uma meta no Estado, deu acesso aos municípios não terem mais estrada de chão. E eu quero propor aqui com a indicação de que nós conseguimos achar uma forma de que esse financiamento, a gente pelo menos 500 metros de cada acesso nós tenhamos pavimentação. Por isso ontem mandei mensagem para o Nespolo, quero entregar para ele a planilha que eu mapeei de todos os acessos da nossa cidade, com nossa assessoria. Obrigado, Adam, porque eu acho de extrema importância. Antes de mostrar de um por um, eu gostaria de passar uma parte do meu amigo Aldonei. Vereador D'Ambrossi, parabéns por ter tocado nesse tema. Peço uma parte, vereador. Esse investimento, esse financiamento que a Prefeitura de Caxias buscou, esses 40 milhões de dólares, vai ter uma contrapartida de mais 10 milhões da Prefeitura, então vai ser um valor bem importante para a nossa cidade, principalmente para o interior, né, aquelas localidades do interior que tanto solicitam asfaltamento de estradas, que são de escoação de produção. E eu acredito que o prefeito Adiló e o vice Nespolo estão olhando atentamente para essas demandas, que são demandas históricas, vereador D'Ambrossi. São demandas já de muitos anos. Eu conversava com o Aldomir, que foi comigo a Brasília, e ele disse: vereador, eu estou há 13 anos à frente da Comissão de Asfaltamento do Interior e não conseguimos 1 metro de asfalto para a região ali de Santa Catarina e do Marmeleiro. E a esperança é isso agora, vereador D'Ambrossi, que com esse financiamento que a Prefeitura vai se concretizar, né, tem que se concretizar até o dia 4 de julho, venha trazer melhorias para as comunidades, e daqui a pouco que o prefeito Adiló e o vice Néstor também olhem para essa questão desses acessos. O senhor está no painel com acesso ao Parque dos Pinhais. Eu também tenho trabalhado muito nessa região, né? O meu assessor Jocir mora aí nessa região, e a gente tem feito reuniões com o pessoal da Prefeitura para tentar buscar soluções. E tem também já um projeto dentro da Prefeitura sobre o Parque dos Pinhais, que é um acesso por dentro, que vai ligar no Santa Rita. Também seria um pouco diferente do que está posto aí, mas que vai auxiliar as duas comunidades, tanto o Parque dos Pinhais como Santa Rita, e vai acabar com esses problemas de acidentes. Obrigado, vereador. Obrigado pelos seus 2 minutos. O Pedro Rodrigues, depois eu deixo para o final a Rose, porque eu quero mostrar todos os acessos, não só o Parque dos Pinhais. Vereador D'Ambrossi, quero lhe dar os parabéns pelo tema trazido. Nós também somos daquela região, sabemos dessas demandas. Parabéns por trazer essa informação do que está sendo feito também, isso é muito importante. E eu queria também, vereador D'Ambrossi, dar os parabéns para a Secretaria da Habitação e todos os envolvidos, né? Ali na entrega que vai ser feita, está previsto para ser feito no sábado, das 5 moradias que pegou fogo ali no Vila IP, né? Inclusive, quero estender o convite a todos aí que estão assistindo para participar dessa entrega ali dessas moradias para os moradores. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado. Que bom que tem uma parceria com a Fundação Caxias. Que bom que a habitação vai entregar 5 casas. Fico muito feliz. Bom, um dos acessos é um loteamento grande, né, no 11, mas que desde 2014 pagam IPTU, que é acesso ao Parque dos Pinhais. Tá? Então, eu acho de extrema importância a linha de ônibus e que o pessoal está sofrendo muito lá. Próximo. Acesso ao Balardim. Bom, acesso ao Balardim, no inverno passado, nós tivemos problema com ônibus lá, que
que tombou, enfim, né? É de extrema importância porque o Balardim já está em fase de regularização e nós precisamos reconhecer que aquela comunidade precisa. Próximo. Bom, acesso ao Jardim Dourado, que sai a BR do lado da Tomé. Vão num final de tarde, deve dar uns 700 metros, e vejam o quanto encurta o trajeto. Uma declaração de líder, senhor presidente. Continua em declaração de líder da bancada do PSB, o vereador José D'Ambrosio, da tribuna. Obrigado, presidente João Wes. Bom, quem vem da BR-116 não precisa até o trevo de Anarrec, entra à direita para o Adorado, para o Santo Antônio, para o Eldorado. É de extrema importância. Vão no final de tarde e vejam, é um carro atrás do outro. Então, essa é mais uma via. Acesso ao Tijuca deve dar 200 metros. Quem vem pela Luiz Covolan, bárbaro, é impressionante, é 200 metros, um pouco mais. E aí liga o Tijucas. Essa rua precisa de pavimentação. Próximo. Aqui nós temos a 453, já está em obras, tá? Porque essa que liga a sede da Marco Polo até a estação de transbordo. Essa já está sendo pavimentada pela Secretaria de Obras. Próximo. A João Rípio, que dá acesso à cidade industrial, está sendo feito um trabalho da empresa que cuida das rodovias, e então provavelmente depois nós precisamos da João Rípio que seja incluída, até tinha uma emenda do Mauro Pereira na época, não foi possível ser feita. Dá acesso ao cidade industrial, o bairro do outro lado da RS. Próxima. Avenida dos Girassóis, liga o Desenho Risso com o Rosário 2, também essa rua precisava de algumas doações, não era 100% oficial, então também está incluída aí para ser pavimentada, porque é uma linha de muita van, muito ônibus que circulam ali. Próximo. Carlos de Bastiani, do Paraíso Cristal, um desvio para o Desenho Risso. O Desenho Risso precisa ter um acesso para a cidade, pode vir por ali, e é de extrema importância essa via que liga o Desenho Risso aqui com a Pedreira do Guerra. Próximo. O Adamates, toda semana uma senhora me cobra, porque também é linha de ônibus. O Adamate sai da Orlando Adamate ali e liga até o início da Pedro Lavo Hoffmann. É uma via de extrema importância, muitos moradores, e paga o IPTU também ali. Próximo. Manuel Pedrotti liga o Desorge, liga o Diamantina ao Desorge. Essa via encurta, é um trajeto que encurta 3 quilômetros mais ou menos para quem vai ao Desorge, ao Campos da Serra. Próximo. Pode passar. A Santo Bortolini, quero valorizar o trabalho que o prefeito teve a ideia de ligar o Bela Vista ali com La Paloma, aquela região. Olha, aquilo é carro e caminhão um atrás do outro. Sabe, eu quero chamar a atenção dos senhores que além dos asfaltos, nós precisamos olhar para esses acessos, porque a maioria deles tem lixão. A maioria deles tem lixão. Então, também é uma forma que a gente consiga evitar os lixões. Próximo. Libera Risso, da região do São Caetano, que liga ao Nossa Senhora das Graças, deve dar em torno de uns 4 quilômetros, não, dá mais de 900 metros. Deve dar uns 2 quilômetros, mais ou menos. Essa via de extrema importância, é uma ligação de 2 bairros de extrema importância. Próximo. A própria Orlando Adamate, que amanhã nós estaremos votando aqui a retirada de uma casa, a indenização do seu Hélio, e que essa Orlando Adamate tem uma emenda de 1 milhão aí, que vai fazer uns dos 300 metros, mas que liga o Vêneto, a Vila Brasil, e que também precisa de pavimentação. Próximo. Mário Andreassa, ali na Scania, quem vem pela RS 453, entra à direita, já sai no Moinhos de Vento. Próximo. Alfredo Fedrice, um absurdo, né?
o Jardim Embaixador, quem conhece a Lagoa sabe, liga ao Rosário, linha de ônibus, os prédios foram construídos e não foi feita essa pavimentação. É um acesso a um bairro, um absurdo. E que eu tenho um morador ali que me cobra toda semana, mas tem que ser asfalto, porque não tem morador para cobrar pavimentação. Próximo. Quinto Toigo já está sendo executada, o asfalto ficou muito bom, que liga, nós cobramos muito no Moinhos de Vento, porque tem um loteamento novo, né? E o loteamento também colaborou. Próximo. Manuel Pedrotti é uma outra via lá no Veneza, tá? Para quem não conhece o Veneza 2, atrás da Escola 7 de Setembro, virou uma cidade aquela região, tá? Antes do Belvedere à esquerda, sai lá na ligação do Campos da Serra. É impressionante o que tem de prédio e casas ali. Próximo. A Olímpio Mioto, que liga Santa Bárbara à BR-116, nós no governo Alceu conseguimos fazer em torno de 1,5 km, mas que o Mioto cobra, e cobra muito, porque de fato é uma ligação com a BR-116. Próximo. A João Lian, ela liga ali a Escola Afonso Seco até Atílio Citon, é de extrema importância. Não, perdão, essa liga Santa Bárbara. Foi prometido pelo menos 500 metros, foi prometido de asfalto, foi inclusive piqueteado. Nós precisamos fazer. Então, essa é uma das vias, depois do campo de futebol à direita. Vai, próximo. Bom, Atílio Citon sai do Santo Antônio, o maior lixão da cidade. Quem quiser conhecer, foi feito de tudo. É o maior lixão da cidade. Ela liga a BR-116, tá? Atílio Citon sai do Santo Antônio e vai até a BR-116. Próximo. Essa é acesso, então, ao Vergueiros, que é a Rua dos Cristais, uma rua que precisa de asfalto, uma rua que tem linha de ônibus. Próximo. Parque das Rosas 2, ali liga a Forqueta, um grande desvio para toda a RS, tenho certeza que a nobre vereadora concorda, porque é um grande desvio ali, o acesso por dentro. Próximo. Quinto Slomp. Frederico Segala, sim. É importantíssimo essa via também. Próximo. A Olímpio Suzin, que liga a Altos da Maestra, Portal da Maestra, que sai próximo da barragem, e que liga a Mário Lopes, de extrema importância. É um desvio, não precisa vir até o trevo do Santa Fé. Aquele povo todo pode vir por essa rua aí. Próximo. Ângelo Basso, eu estive junto com o ex-presidente do SAMAI entregando uma extensão de água, e o pessoal cobra muito a ligação do Bela Vista com Galópolis, um desvio da BR-116. Gente, imaginem asfaltada essa via, a importância. Chega em Galópolis, pega a direita, toda essa região leste pode entrar por ali. Próximo. Tem mais? Tem mais ou não? Bom, além dessas, nós temos Travessão Porto, que o nobre colega Juliano está lutando por uma emenda, que liga Caxias a Flores da Cunha. Nós temos também ali na Triquê, Cidade Nova, 400 metros, que liga a RS. E nós temos o Colina do Sol, que liga a RS 122. Seu à parte, Rose, 30 segundos. Uma parte, vereador, por gentileza. Pois fala. Seu à parte, então, Jack. Bom dia, vereador Zé D'Ambrossi. Quero falar aqui de uma rua que tem no Risso também, provavelmente o senhor conhece, que é a Carlos de Bastiani. Sim, está ali. Eu fui chamado lá para alguns moradores, e também é uma rua bem complicada. Que liga o desvio Risso. Precisamos fazer essa rua aí. Então, para encerrar minha fala, quero dizer o seguinte: eu tenho essa preocupação, estou fazendo uma indicação para o Executivo,
para que nós também, com esse recurso, façamos pelo menos 500 metros cada acesso dos nossos 30 bairros de Caxias que não têm acesso. É impressionante. É impressionante. Não é desse governo, é de muitos governos. De muitos governos. Acessos aos bairros sem pavimentação, precisamos buscar recursos para que o município deixe uma marca. Deixe uma marca e que a gente pelo menos faça 500 metros ou um pouco mais cada acesso. Quero entregar então depois para o prefeito Adiló e também para o vice-nespro, para que nesse financiamento a gente consiga incluir esses acessos. Obrigado, presidente João Reis. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosa. A próxima vereadora